Você tem medo porque você falhou? Ou você falha porque você tem medo? Essa é a pergunta Tostines de hoje. Pois é, segunda-feira, começando a semana, iniciando aqui o meu treino, primeiro quilômetro concluído, e eu implementei algumas mudanças aqui. A primeira delas que eu coloquei era justamente a questão das paradas nas bordas e fazer a virada simples. Nada muito complicado, era só bater na borda, virar o corpo e voltar, é só isso. Então não gasto muito oxigênio, não é aquele desespero, é tranquilo. Então esse foi o primeiro exercício que eu comecei a fazer, já contando o tempo, essa ideia para eu poder apurar a minha evolução. E é muito interessante assim, porque a partir aí dos 300 metros, parece que eu tinha esquecido completamente como fazer a bendita da virada simples, porque o oxigênio já tinha ido para as cucuias, já tinha ido embora, e eu me vi ali naquela dependência, naquela obrigação de parar para respirar, para parar aqueles 5, 6 segundos que eu comentei com vocês. Aliás, tem um vídeo bem legal lá que eu falo sobre muletas, dá uma olhada lá, né? E eu implementei um segundo elemento também aqui na minha natação, que foi justamente melhorar. Se eu estou dizendo que eu estou chegando com pouco oxigênio do outro lado da piscina, então eu falei, deixa eu começar a respirar mais vezes aqui para ver o que acontece. E a ideia, como eu já estou habituado a fazer o 4x1, então o 4x1 ele é uma contagem par, você sempre, no meu caso aqui, eu sempre vou sair para respirar com o rosto do lado direito. Então eu boto o nariz, vai para fora com o lado direito. E para não ter uma grande mudança, para não ter aquele desastre lá quando eu fui fazer o 3x1, eu resolvi fazer o 2x1, então em vez de a cada 4 braçadas eu vir respirar uma vez, então eu comecei a fazer isso a cada 2 braçadas, ou seja, não tem grandes mudanças aí. Eu já estou habituado a fazer a minha virada aqui pro lado direito, para sair, para poder respirar, então tecnicamente não deveria ser aí uma grande dificuldade. Que besteira que eu pensei, meu Deus, é uma coisa incrível, uma coisa maluca assim, porque o que acontece? Quando eu comecei então a fazer o 2x1, já comecei logo no início do treino, para ver se eu melhorava aqui o meu tempo, teve um desequilíbrio total, o meu corpo ficou totalmente descompensado, o meu alinhamento estava errado, a posição da minha cabeça nem se fala, a impressão que dava é que os meus pés eles estavam afundando, e quando eu saía para fazer as braçadas, eu olhava assim, parecia que ao invés de olhar para o fundo da piscina, eu estava olhando para frente, o que eventualmente, em vez de deixar numa posição horizontal, ela estava me deixando aí numa diagonal e criando um arrasto para eu piorar, para eu não conseguir fazer uma boa natação. Foi um negócio maluco e incrível também, porque o ritmo da respiração ele muda, então ele fica muito mais próximo do que aqui fora da água. Então eu inspiro, expiro. Então essa daqui é a ideia do processo, né? E era maluco, porque à medida que eu fazia isso, parece que o corpo ele vinha sambando dentro da água, ele vinha lá para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, eu perdia muito equilíbrio. Isso aconteceu aí por 150 metros aproximadamente, e eu voltei para pensar, eu voltei aqui para minha consciência, né? Eu falei, ó, voz da consciência, o que eu faço agora aqui? Porque a minha abraçada ela não tá boa, a minha pernada tá meio estranha. Aliás, era isso também, porque a impressão que dava é que a minha pernada ela estava cadenciada com a minha saída da cabeça, né, com a hora que eu saía para respirar. Então cada virada dessa daqui e uma perna para um lado, a perna para o outro, assim, virou uma confusão dentro d'água, muitos borbulhos, né, e barulho, porque você escuta o barulho da água, quanto menos barulho você escutar, significa dizer que o seu estilo, a sua natação, ela está muito mais fluida, a sua volta na piscina ali, ela está muito mais fluida.
E aí então, a partir aí dos 150 metros, eu falei, peraí, se a minha braçada no 4x1 ela é muito boa, eu preciso manter isso daqui e incorporar uma questão, que é um problema que eu tenho, que eu tinha, que era a falta de oxigênio no trânsito, né, durante essa movimentação, durante a travessia, e eu só incorporei esse movimento de respirar. Por que que tá dando tudo errado? Eu sei que então eu deixei da questão da cabeça, fui equilibrar pernas e braços, para que aquilo ela seguisse a mesma linha que eu já vinha fazendo a natação. E depois então eu me concentrei no movimento de cabeça, não só no movimento, mas na posição da cabeça, não deixá-la em diagonal para a água não criar muita fonte de atrito e deixá-la mais reta e realmente sair para fora. Uma das coisas que eu preciso aprender é fazer aquela boca do Popeye. Já viram a boca do Popeye? Que ele usa aquele cachimbo dele lá, é só para um lado. Então eu preciso aprender a hora que eu for respirar, eu fazer isso, porque como o ritmo ele se torna mais frenético assim, então algumas vezes eu saí para respirar antes da hora, engoli um pouco da água e aí volta para dentro da piscina. Então é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, mas você vai ajustando. E isso realmente ele melhorou no final do treino. Eu consegui aí um equilíbrio melhor, consegui uma respiração melhor, e o resultado final ele não foi dos melhores. Aliás, ele está ali batendo, quase que voltando para os 3 minutos, quase que nos 30 minutos para o quilômetro completo, ou para cada 100 metros, que é a medição que eu consigo fazer comparativos quando eu tenho uma piscina mais longa, uma piscina menor para nadar. E os 100 metros ele me dá um bom parâmetro aqui assim. Então eu tive assim uma preocupação muito grande para conseguir voltar e fazer. Bom, como eu falei para vocês, eu cheguei muito próximo aí dos 30 minutos, deixa eu só consultar aqui, eu fechei o final a cada 100 metros aí em 2 minutos e 58 segundos, o que acende uma luz de perigo. Entretanto, tem uma questão muito importante aqui, que ele é um aprendizado corporativo, ele é um aprendizado de empresas e que a gente precisa levar isso em conta. O que é isso? Muitas vezes, para você dar 2 passos para frente, você precisa dar 1 passo para trás. Muitas vezes, para você implementar, fazer uma mudança, para você implementar um sistema novo, para colocar um novo produto à venda, para melhorar a sua grade de produtos para o seu cliente, pode ser que no primeiro mês, no segundo mês, a coisa dê um retrocesso, talvez não tenha aquela velocidade ou o resultado que você espere. Agora, se é aquilo que você acredita, então certamente a coisa vai melhorar. Então, meu caro, é isso. Às vezes 1 passo para trás não quer dizer que o jogo está perdido. E que sempre que você fizer uma mudança, você vai mexer com todo o sistema, você vai mexer com todo, no meu caso, um ecossistema aqui assim, porque é o barulho da água, das pernas que estão saindo meio fora do lugar, é o alinhamento, então ela acaba criando uma revolução dentro do seu processo e aí você precisa ajustar. Entretanto, o que é importante é que eu acredito que eu preciso respirar mais vezes, eu acredito que eu tenho que fazer a minha borda praticamente inexistente. E aí, então, eu sei que eu vou melhorar. Esse resultado não foi o que eu esperava? Não tem problema. A gente vai fazer a coisa acontecer. É isso. Persistência, diligência e busca de resultados. Um abraço grande, excelente semana.